Gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a quarta lição desta série de lições sobre a Trindade. A lição de hoje, lição de número 4, é intitulada A Paternidade Divina. E esta lição aqui neste vídeo, nós vamos estar fazendo a lição comentada, portanto, nós vamos estar lendo, o conteúdo do nosso comentário e vamos estar fazendo algum ensino paralelo para você. No entanto, neste canal, nós também disponibilizamos um outro tipo de lição, que é a tradicional deste canal, do canal da professora Manuela Barros. E é uma lição que nós damos para você um roteiro, não é isso, de 3 tópicos e 3 subtópicos, cuja didática é um pouco diferenciada, completamente baseada nesta lição, mas uma didática que nós, no passar dos anos, temos utilizado com efeito na sala de aula. Assim que fique à vontade, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo para você ver este outro modelo de lição, se você é novo por aqui. E também vamos estar deixando para você um link abaixo na descrição do roteiro dessa lição aqui. Então, eu vou estar escrevendo alguma coisa, você vai ver na tela, mas eu vou deixar este mesmo roteiro disponível para você baixar, caso queira. Então, vamos à nossa lição. O texto bíblico, da leitura bíblica em classe, é um texto curto, vamos lê-lo, por que não? A 13 a 16 diz: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Eu li rapidamente e é um texto bonito, mas um texto com algumas verdades fortes e, por que eu não diria, questionáveis. Não no sentido de duvidar delas, mas de como aplicar elas. E nós vamos falar um pouco disso no conteúdo da nossa lição de hoje. Então, vamos ao tópico primeiro. Eu vou saltar a introdução e vou já na página 27 ao tópico primeiro, que diz a revelação da paternidade do Pai. Então, tópico número 1, subtópico primeiro. Veja que o subtópico primeiro fala da definição da paternidade do Pai. E eu vou já perguntar aqui, porque vai ser o centro, Eu já estudei esta lição, eu já fiz o meu roteiro aqui, Na minha mãozinha mesmo, depois eu vou estar digitando para você tê-lo. Mas a minha pergunta aqui, até porque eu tive dificuldade de respondê-la, foi: qual é esta definição? A definição. Ele diz, como texto, como tópico, definição da paternidade do Pai. E nós vamos perguntar qual é a definição, então, da paternidade do Pai. Então, vamos ler. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Aí ele cita o texto de Efésios 4, 6, que diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva. Então, quando eu li este parágrafo, eu não sei se eu pude concluir. Na verdade, vou até dizer, sinceridade, não pude concluir a definição do comentarista sobre o que é a paternidade do Pai. Sim, ele ressaltou alguns pontos que eu vou colocar para nós aqui, porque estamos estudando e ao ensinarmos, nós estamos compartilhando o nosso entendimento junto com aquilo que o autor propõe para nós e a Bíblia Sagrada para os nossos alunos. Então, eu vejo algo que nós estudamos na aula passada e é muito importante para mim o foco. Uma vez que nós entendemos que as 3 pessoas da divindade não têm uma hierarquia, uma ordem de hierarquia, de importância, de mais poder ou mais nada do que a outra, em tudo são iguais. Então, nós vimos na lição passada que a diferença maior é a função de cada um deles. Então, no tocante ao Pai, eu vou escrever aqui qual é a definição do Pai, da paternidade. Então, seria a função de originador. Eu vou tirar essas 2 palavras do texto do nosso pastor, Douglas Batista, originador, e uma que nós já conhecemos, planejador. No processo da salvação, ele foi planejador.
Segunda palavra que eu aprendo como ajudando-nos a uma definição da paternidade do Pai é que ele é soberano. Agora, quando eu falo que o Pai é soberano, eu não vou poder distinguir ele das duas outras pessoas da Trindade, porque se o Filho é Deus, e nós sabemos que ele também é soberano. Se o Espírito Santo é Deus, ele também é soberano. Então, é compartilhada isso, né? Essa característica. Mas não deixa de ser uma parte da definição do que Deus é. Uma das coisas que eu vejo claramente aqui que nos ajuda é a figura do Pai. É a figura do Pai. E o pastor, queira ou não, ele deixa isso, ele fala algumas coisas daquilo que Deus é, mas toda vez que ele fala do que Deus é, eu vou ter dificuldade de separar este Deus Pai das demais pessoas, porque tanto o Filho como o Espírito Santo vão ser semelhantemente, não é? Ter estas mesmas características. Inclusive, numa delas eu pensei, escrevi aqui, que Deus deu a sua glória a Jesus. Há um texto bíblico que fala, na verdade, mais de um. E há um texto bíblico muito interessante que diz que, num certo contexto, já para o futuro, Jesus vai devolver o reino ao Pai. Ou seja, e dar a glória. Ou seja, algumas vezes Jesus fala de glorificar ao Pai. Ele, estando aqui na terra, ele glorificou ao Pai. E, ao mesmo tempo, ele fala, não é, como se fosse uma posição ou um lugar aonde ele entrega, não é, de volta esta glória que lhe foi dada. Então, nós vemos a glória, essa palavra glória, volta a dizer, estes temas teológicos que falam sobre Deus são misteriosos para nós. Nós só compreendemos aquilo que Deus nos permite entender pelas Escrituras Sagradas. E é do querer de Deus colocar desta forma que nós nos relacionamos e buscamos a Deus para compreendê-lo mais. Então, eu vi isso também, a questão da glória sendo mútua. Mas o que nós podemos talvez aqui finalizar e observar que é útil, principalmente quando se fala de paternidade da pessoa do Pai, é a figura do Pai, né? Então, o fato dele ter se apresentado como Pai, não só do Filho, no caso de Jesus, mas como Pai para todos nós, há textos bíblicos, né? Inclusive o que nós lemos aqui de Efésios 4 e 6, que ele se aparece ou se apresenta como Pai para nós que somos seus filhos na fé, é uma figura importante, porque nós correlacionamos com a figura paterna que nós já conhecemos. Ele é também o dono da vinha. Jesus falou de uma vinha que tinha um dono, né? E ele diz que enviou por último o seu filho, né? Mas o dono da vinha é Deus Pai. Então nós temos esta outra figura paralela que nos faz entender esta paternidade, este lugar, esta função de Deus na Trindade. E ele é o Senhor do reino, como eu já falei. Jesus fala do reino do meu Pai, não é? Ele fala, não deixa de ser dele, mas há um caminhar de função e a visão do Senhor do reino é da figura do Pai. Então, vou deixar isso aí como definição que nós podemos, talvez não definir nos termos que nós estamos acostumados a fazê-lo, mas aprender alguma coisa dessa terminologia de Deus Pai se apresentando exatamente como Pai. Segundo subtópico, a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo", ou seja, que eu, Jesus, tinha contigo, antes que o mundo existisse. Esse texto é muito interessante porque mais uma comprovação de que Jesus compartilhava da glória que Deus tinha antes da existência daquilo que nós conhecemos, o mundo que nós conhecemos. Sigamos. Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, perfeito? Revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Isso aí eu sublinhei porque eu achei algo importante, não é? Há algumas, às vezes, tendências de nós lermos o verbo, a terminologia linguística da Bíblia,
nós vamos falar dela, inclusive, no próximo subtópico, gerou, ou enviou, ou qualquer palavras dessa que dê a impressão que veio depois, mas a Bíblia nos assegura, né, em outros textos, que não houve isso. Então, deste segundo subtópico, eu quero enfatizar a eternidade das três pessoas da Trindade. Por que não? Deus é eterno. Veja que nós estamos falando, o tópico fala da paternidade eterna, né? E ele, o autor, comentarista, nos ensina, Deus é eterno. Eu vou ler para isso Salmo 90 e versículo 2. O Filho é eterno. E eu, para isso, vou ler João 17, 5, que, na verdade, nós já o lemos, né? Aquele texto que eu já comentei aqui com você, né? E terceiro, o Espírito é eterno. E este eu tirei também da nossa lição, mas vai estar em Hebreus 9 e 14. Então, leiamos Salmo 92, que diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, não existe como estar mais explícito em palavras a eternidade de Deus, e de eternidade a eternidade é a eternidade passada, né, antes do nosso começo, e a eternidade futura, depois daquilo que poderia ser o nosso fim, ou pelo menos aquilo apocalíptico, que nós temos um fim desta revelação, mas que leva a uma eternidade vindoura, na qual nós estaremos presentes, inclusive estará presentes aqueles que negaram a Deus, porque há uma eternidade para aquele que tem Deus e aquele que não tem Deus, com certeza, em lugares separados. Então nós vemos aí a questão de Deus ser eterno. O Filho é eterno, o texto de João 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo. Tá lá o Filho junto com o Pai, tá vendo? Antes que o mundo existisse. Então, nesta eternidade anterior, o Filho já estava. Hebreus 9:14 trata-se do Espírito. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, a aparição da palavra, o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito de Deus, claramente dizendo que ele é eterno. Então, este seria o segundo subtópico. O terceiro subtópico é intitulado O Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica criação, muito importante, muito importante. Ele sempre existiu com o Pai, acabamos de ler isso, com a mesma essência. Aí ele cita João 5:26, que diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, ninguém criou, ele não nasceu de nada nem de ninguém, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, é a mesma essência. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente, o Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. E explicou, mas não explicou o que é ser gerado. Ele adicionou uma palavra dizendo eternamente gerado, e a mim, como estudante, lendo este texto, não explicou. No entanto, a Bíblia usa a palavra de gerado do Pai. E nós entendemos claramente que gerar, vamos ver o que a gente aprendeu no contexto bíblico e o que o pastor ensinou aqui. Não pode significar criar, ou seja, ele não foi criado. Por quê? Porque Jesus é Deus e já existia antes. Acabamos de ver a eternidade no tópico anterior, né? Dos três. Então não pode significar criar. Mas sim pode significar enviar com um propósito. E agora eu estou adicionando alguma coisa. O pastor adicionou uma palavra que foi eternamente gerado, com um propósito. Eu estou juntando a função de Deus Pai, porque se eles não são diferentes em capacitação, em maiores e menores, mas claramente nas funções, então este gerar, ele pode estar relacionado, e eu volto a dizer pode estar, ou seja, é uma conceituação minha, baseada nas Escrituras, com o enviar com um propósito, ok?
porque eu sei que esta foi a punção do Pai, biblicamente falando, tá? Então, este gerar pode estar relacionado com isso. Agora, aqui entre nós, professores, quando nós não entendemos, e há coisas que nós estudamos no trimestre retrasado, se não me engano, que foi bem teológico, a questão de ser chamado filho, que nós entendemos de filho, né? E alguns até questionaram, tem que ter uma mãe ou tem que ser... Porque este é o conceito que nós temos. No entanto, os judeus, no tempo de Jesus, quando Jesus se dizia filho de Deus, o que eles acusavam a Jesus? Se esse se diz filho de Deus, ele está se fazendo igual a Deus. Então, no conceito de filho, para eles, já é diferenciado do nosso, né? Então, nós estudamos isso naquele trimestre, qual é este conceito, e agora nós vamos ver numa outra palavra gerar, que nós vamos ter que entender este conceito mais amplamente do que aquilo que nós entendemos na nossa língua, na nossa realidade. Mas quando a gente não entende, ainda assim nós nos submetemos ao que Deus é. É como a Trindade. Nós sabemos as três pessoas, às vezes essa colocação se torna conflitante para nós, mas nós não desfazemos da verdade que é explícita. São três pessoas e é um só Deus. Amém. A mesma coisa. Então, eu quis receber um pouco mais de ajuda, mas o pastor não pôde. Por quê? Porque é mistério de Deus. E ele escolheu esta palavra, né? E com certeza, no dia que nós chegarmos lá, nós vamos, com certeza, saber perfeitamente o que significa. Então, eu adicionei alguma coisa aqui, junto com a questão da função, de que sim, gerar pode significar alguma correlação com o enviar, com um propósito, e isso o Pai o fez. Pode até não ter, mas eu estou colocando aqui algo que eu poderia entender assim, sem ter conflito com a palavra de Deus. 4, o Pai nos concede o Espírito. Então, mais uma coisa, né? Eu vou deixar do 3 aqui, um texto que eu deixei. Ele, Jesus, é Deus. Jesus é Deus. João 1:1. Vamos ler lá este texto? Você pode ser que ler com os seus alunos também, muito importante. Então, você vai ver que eu escolhi poucos textos, comparado com o que o comentarista nos deixou, né? Muito rico, para que você tenha essa oportunidade, este tempo, né? Na sala de deixar os alunos lerem, ou de você, dependendo da dificuldade que alguém possa ter ou do grupo ter, ler pausadamente e permitir as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Não só a nossa explicação da palavra de Deus, não só a explicação pastoral do texto da palavra de Deus, mas da fonte que é a Bíblia Sagrada. Então o texto diz aí, João 1:1, no princípio era o verbo. Está falando de Jesus, nós temos a segurança disso, com o restante do contexto aí, principalmente no versículo 14. E o verbo, que é Jesus, estava com Deus, ok? Mas veja aí a terceira colocação, e o verbo era Deus. Então, neste princípio, que é um princípio para nós, porque ele não teve princípio, amém? Deus não teve princípio. Mas o princípio que ele está falando aí é o nosso princípio, é a criação, né? Então, neste princípio, já o verbo existia, por isso que ele dizia era o verbo. E o verbo estava com Deus neste princípio, e o verbo era Deus. Então está claramente dizendo Jesus é Deus, ele não pode ter sido criado, né? Então nós falamos disso, que gerar não pode significar, e o pastor com certeza concordou, ou melhor até dizendo, nos ensinou isso nessa lição. Subtópico 4, o Espírito procede do Pai. Outra colocação também. Mais fácil de compreender, mas ao mesmo tempo, às vezes aparenta de proceder dele como uma hierarquia, e não é assim, né? Ele procede do Pai e ao mesmo tempo ele foi, o pastor vai falar isso claramente aqui, enviado pelo Filho. Então vamos ler o texto aqui. Subtópico 4, página 27 no final. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai. Então, ele está dizendo que é distinto porque no último, do Filho, ele falou a palavra gerado. Agora ele usa a palavra proceder. E aí ele segue dizendo, e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Por quê? Ele segue com essa explicação, na minha opinião. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, se nós aprendemos que o Espírito Santo habita em nosso coração, nós entendemos que Deus habita em nosso coração na pessoa do Espírito Santo de Deus. Habita em nós, né? Então, o Espírito Santo é o próprio Deus enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Pai, verdade, é obra dele.
testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, amém? E nos guia em toda a verdade. Entre tantas coisas, é o que ele faz. Então, o Espírito procede do Pai e foi enviado pelo Filho, e eu vou deixar para nós lermos com a nossa turma aí o texto de João, capítulo 15 e versículo 26, que foi o texto que o pastor colocou lá para a gente também, só que ele não escreveu o texto, nós vamos ler entre todos este texto, que diz: mas quando vier o Consolador, e é Jesus que está falando isto em vida, no seu ministério aqui na terra, ele diz: quando vier o Consolador, que eu, Jesus, da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então veja aí tudo que a gente aprendeu neste subtópico em um só versículo, né? Porque quem vai enviar é Jesus, ele diz: eu vou enviar, mas é um Espírito que procede do Pai. E este Espírito, aí fecha o ciclo, vai testificar de mim. Ele vem do Pai, ele vai ser enviado a vocês, mas ele vai testificar de mim. Aleluia. Então, nós também aprendemos, do jeito que a gente aprendeu que Jesus é Deus, nós vamos olhar que o Espírito é Deus, pelo texto que o pastor também nos deixou aí, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Vamos lê-lo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí no versículo 4 ele diz: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Aí Pedro termina dizendo: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então no versículo 3, ele diz: você mentiu ao Espírito Santo. E no versículo 4, ele diz: você não mentiu ao homem, mas mentiu a Deus. Então, neste contexto aí, nós vemos que Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Amém? Então, terminamos o primeiro tópico do nosso estudo aí. Vamos ao segundo tópico na página 28. Segundo tópico: reconhecendo a paternidade do Pai. Em primeiro lugar, confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã, com certeza. Veja o versículo que o pastor citou. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Agora, quando eu li isso aqui, irmãos, eu vou fazer já uma pausa, porque eu fiquei travada e olhe, lendo a Bíblia. Que bênção! Por quê? Vamos ver se você também nos seus estudos aí, se foi agora de surpresa, você não vai pensar, mas talvez você tenha até marcado isso aí. Porque esse versículo, como eu falei quando a gente leu o texto lá na introdução, rapidamente, é muito forte. Ele diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele? Gente, isso abre um precedente para dizer que muita gente, porque muita gente, mesmo que não pratique a fé cristã, principalmente a fé evangélica, confessa que Jesus é o Filho de Deus. Então dizer que Deus está nesta pessoa e ele em Deus, ou seja, está falando de um relacionamento, né, 100%. Deus está nele e ele está em Deus. Isso está vinculado somente com a questão de confessar, é muito forte. Então, eu questionaria este texto, e é próprio fazer isso. E há outros tantos textos na Escritura que nós devemos fazer o mesmo. E eu posso até ser ousada o suficiente para afirmar que Deus quer que nós questionemos. Não no sentido de duvidar, mas no sentido de entender. Uma das ferramentas que o estudo das pessoas que tomaram a sua vida para estudar a palavra de Deus sempre nos manda fazer é olhar o contexto. O que significa o contexto? O contexto é ver com quem João está falando. Nós estamos lendo uma carta de João. Esta carta é para quem? Para ímpios? Para pessoas crentes, santas? Para quem é? Então vamos olhar. A carta foi escrita, se nós vermos e estudarmos sobre isso e observarmos claramente, já no começo da carta, ele está falando para os crentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender desse primeiro subtópico, a minha grande pergunta foi: é só confessar? É só confessar e Deus está nele? Isso é uma porta, irmãos, nós estamos mexendo com um versículo aqui, graças a Deus, que bênção. Mas é uma porta para nós aprendermos como analisar outros versículos que talvez
nós não entendamos de maneira direta. Por quê? Porque eles não são interpretáveis somente em si mesmos, mas no contexto. E às vezes é o contexto direto e às vezes é o contexto de toda a palavra de Deus. Por que Deus fez assim, eu não sei, mas ele quis. A Bíblia é um livro que é desta maneira. Não é um livro de tópicos com um sumário que a gente vai encontrar exatamente onde está aquilo ali e só ali está escrito sobre a pessoa de Deus Pai, etc. Seria bom para nós, mas Deus não quis que fosse assim. Então vamos caminhar como Deus nos permitiu fazer. Amém? Com humildade, com desejo de conhecê-lo, com um coração submisso. E não vou falar uma coisa que é importante. Vou falar que é importante. Não nos apoiando primariamente na revelação ou na interpretação de alguém. Há muitas pessoas que têm nome porque são pessoas capazes e que devotaram a sua vida estudando a palavra e estudando outros que estudando a palavra. Eles são os teólogos renomados, escritores. E nós reverenciamos o seu esforço e o coração e a decisão do tempo que gastaram, mas nós nunca podemos usar a interpretação de homem algum acima da palavra de Deus. Então nós vamos fazer o que a Bíblia nos ensina a fazer. Como os bereanos, lembra-se? Nós vamos comparar as coisas, nós vamos ler o que o homem escreveu, vamos ler o que a Bíblia nos ensina, de preferência vamos dar primazia à Bíblia e ver, este aqui está no caminho, este aqui, e no fim, ou na verdade, no meio de tudo, nós no nosso coração diremos ao Senhor, Espírito de Deus, que é quem nos guiará em toda a verdade, é ou não é? Ou será que nós não praticamos a palavra? Acabamos de ler o texto que Jesus disse, este vos guiará em toda a verdade. O pastor chamou a atenção desta obra do Espírito Santo de Deus. E só existe uma verdade. E se é assim, ele nos vai levar a ela. Se nós dermos ouvido para ele e não colocarmos uma outra interpretação que a gente, às vezes, com perdão da colocação aqui, diz ao Espírito Santo, você está errado. Isso está errado, porque o fulano, ou o texto tal, ou o teólogo tal diz isso. Então, cuidado. Para mim, este cuidado, e eu falo isso com você com todo o coração, porque eu lido com isso no dia a dia. E eu já passei pelo pior, que foi, em verdade, enfrentar as verdades, tendo em mim este conhecimento. Até que em questionar determinadas outras coisas, porque em algum lugar o homem vai falhar, né? Então eu disse, peraí, então vamos nos humilhar diante de Deus e do Espírito de Deus e aprendermos todos, como seres humanos, com temor e reverência e dependência daquele que é o único que nos pode ensinar tais verdades espirituais. Até porque, irmão, tudo isso aqui, desculpa, não é coisa do nosso dia de ser humano que nós podemos. É um Deus que criou todas as coisas, que é soberano, que nós não podemos entender em sua plenitude. Somente quando estivermos lá, se graças a Deus nós alcançarmos esta graça, então nós o compreenderemos. Mas aqui, ele é mistério para nós e a ele a glória para sempre. Aleluia! Então, o contexto aqui da carta, voltando agora à nossa interpretação aqui, né, nosso estudo, o contexto para a carta era uma carta para crentes. Muda alguma coisa? Claro que muda. Ele não está falando aqui de um público fora da igreja, mas dentro da igreja. No próprio texto, a gente leu o que aqui neste versículo? 1 João 4,15. Tá? Nós lemos 1 João 4,15, não foi assim? Antes disso, se você abrir a Bíblia lá, eu já estudei isso, por isso que eu estou compartilhando aqui com você. Em 1 João 4, de 3 a 6, nós vamos ver o contexto deste pedacinho que João está falando. Ele escreveu toda uma carta maior, que nós estamos vendo tem pelo menos 4 capítulos, né? Então, a carta é claramente para crentes. No capítulo 4, do versículo 3 ao 6, eu encontro o contexto mais próximo sobre o que ele estava falando. Vamos ler este texto aí. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este, ou seja, aquele espírito que não confessa que Jesus veio em carne, é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Não o anticristo, mas o espírito do anticristo, que nega, né? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve.
Nós somos de Deus. Tá aí o contexto. Estamos chegando no 6. É o caminho que ele vai até onde nós lemos, o 15. E segue. Nós. Tá aí com quem ele está falando. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, veja. Neste caso aqui, nós aprendemos que, pelo contexto aqui, ele estava falando de pessoas que estão contrários ao espírito do anticristo e pessoas que estão contrários ao mundo. Ele claramente diz, não são do mundo. O mundo ouve a este espírito. Estes propagadores desses enganos, né, que sejam, então eles são do mundo e o mundo os ouve. E o mundo não nos ouve. Então, ele está falando de nós neste contexto de pessoas que não são do mundo e que são contrários ao espírito do anticristo. Então, agora, se nós olharmos para este versículo de volta, já fica mais fácil. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, porque já está falando dentro de um contexto da igreja. Agora, então, peraí. Então, dentro do contexto da igreja, pode haver alguém que não confessa que Jesus seja Deus? E isso é o que nos choca. E, irmãos, por anos eu me perguntava isso e falava, não faz sentido. Até o dia que eu comecei a ler um pouco mais num movimento que antigamente chamava Igreja Emergente, agora chama-se Cristianismo Progressivo, que questiona determinadas coisas, inclusive a divindade de Cristo, inclusive a obra vicária e outras coisas, sem muito dizer com certeza ou não, e eu estou dizendo dentro do cristianismo, irmãos, cujas palavras, cujos ensinos, não diretamente, mas indiretamente desfazem desta filiação e desta verdade bíblica. Então Deus sabia, e Deus sabe todas as coisas. O que eu não sabia, o que eu não via, o que eu não vejo, a Bíblia diz claramente que o que eles dizem está em segredo. Muitas coisas existem que nós não sabemos, mas Deus as sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Amém? Então, claro, que quem é contrário, negar, não é? No caso, negar que Jesus é o Filho de Deus, negar é sinal de inimizade, de ser inimigo, de ser opositor, não é assim? Então, essa afirmação, ela prova também o contrário. Se você diz que Jesus é o Filho de Deus, você pertence a Deus. E se você nega, inclusive João fez isso, ele falou essas palavras. Quem nega é do anticristo, é do mal. Então, essa está sendo falada uma coisa aí que está se negando, né? E é, portanto, impossível chegar ao Pai. Ele diz isso. Quem nega isso é impossível. Inclusive, vamos aplicar aqui bem direto para a realidade que João vivia, os judeus. Os judeus. Era a dificuldade maior daquele grupo. E nós vamos olhar outras religiões que vão ter essa mesma dificuldade. Eles respeitam a Deus, eles conhecem a revelação de Deus do Antigo Testamento, mas nunca aceitaram Jesus como sendo o Filho de Deus. Talvez um profeta, talvez um bom homem, um ensinador da lei de Deus, mas não o Filho de Deus. Então, é impossível chegar ao Pai se não for confessando que ele é o Filho de Deus. Porque Deus fez todas as coisas, revelou para que fosse assim. Amém? Então, nós conhecemos essa verdade e para nós, graças a Deus, é fácil. Nós que já cremos, é fácil confessar. Mas, a exemplo prático, os judeus não é. Ok? Então, voltamos ao texto aqui do nosso estudo. Reconhecer, estou lá na página 28, lá em cima. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. É parte do processo e o versículo que ele citou de Romanos é muito bom. Vou seguir. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. E aí me veio um outro questionamento. Eu vou fazer aqui rapidamente, porque você não precisa comentar isso, se não quiser. Mas como você é professor, eu vou comentar com você, porque você vai ver como eu questiono.
E se você questionar, você vai descobrir. Se você é um dos que questiona, você vai descobrir que não tem problema nisso e que nós vamos aprendendo. Qual é? Será que ninguém pode? Porque ele está dizendo essa capacidade em relação a confessar que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz que a capacidade de confessar que Jesus é o Filho de Deus não nasce da carne nem da persuasão do homem, mas é uma ação sobrenatural. E aí eu volto a perguntar, será que a capacidade de confessar vem só de Deus? Aí eu vou levar você ao texto de Mateus 7:21. Mateus 7:21, que diz o seguinte: nem todo que me diz a mim, Jesus, Jesus está falando, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o que isso não significa? Não é que essa pessoa não reconhece o senhorio. O reconhecimento do senhorio é pela palavra, que é de Deus, talvez não necessariamente pelo poder de Deus. O poder de Deus é adicional e é a realidade que nós vivemos hoje, ok? Depois de Cristo. Mas o pessoal da lei não tinha esta operação espiritual, ok? Inclusive aqueles que estavam no tempo de Jesus. Mas eles já reconheciam e diziam e chamavam Jesus de Senhor, Senhor. Mas não é suficiente. Pelo texto nós vemos que alguns confessam. Isso é aplicável para nós, mas não são de Deus. Tá aí. Jesus nos deu essa prova. Estes confessam, chamam Senhor, Senhor, ele até diz, outros textos falam, fazer milagres em meu nome e etc, né? Mas não vão entrar. Por quê? Ele diz aí por quê. Por quê? Porque não fazem a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, a obediência à palavra, uma vida fiel à palavra, à lei de Deus, sim. A diferença daquela lei dessa é que esta lei está escrita no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo dando testemunho dela. Amém? E nós devemos, e o Espírito Santo, se está em nós e nós damos ouvido a ele, nós vamos ler e aprender mais da palavra. E assim continua. A capacidade sobrenatural. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Bíblico, verdade. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Acabamos de falar sobre isso aqui também. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, Senhor meu e Deus meu. Então, este processo pode existir. O que eu quero chamar-nos atenção aqui, que é um parênteses ao que ele falou, que é muito bom e muito certo, mas que não questiona, não é? O questionamento é que alguns podem dizer Senhor e não ter o relacionamento, cujo relacionamento começa pela fé, cujo relacionamento no nossa vivência de salvação é um trabalho do Espírito Santo, aí ele está certíssimo. Então, quem tem esta obra do Espírito Santo não vai ter dificuldade, mas e aí é onde a gente aprende aí a diferença. Não sei se eu compliquei mais do que expliquei. O que o pastor falou está certo. Pela ação do Espírito Santo, nós podemos dizer que ele é filho de Deus. Nós cremos, nós somos transformados e tudo acontece, ok? Mas há a possibilidade de também confessar sem ter esta nova vida, sem ter uma ação espiritual. E não há poucos que caminham este caminho, ok? Então isso existe, mas está falho, não é verdadeiro e, como diz a palavra de Deus, estarão fora deste contexto. Que Deus nos guarde e nos ajude a entender mais. Não vou mais para frente. E volto a dizer, você fala a primeira parte ali, não é? E essa parte segunda, deixa para lá, foi um assunto que eu conversei com você. Pode ser assim? Segundo subtópico. A perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. Diz o seguinte o texto, 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. E para isso, eu tenho uma pergunta sobre este texto. O que é estar em amor? Porque essa daí eu achei a palavra-chave que é a que pertence a mim. Porque Deus ser amor, eu já sei. Eu vou voltar a ler o texto aí, para você ficar com a pulga atrás da orelha que nem eu. Amém? Olha lá. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Verdade? Amém! Deus nos ama. Glória a Deus. Aí o texto continua. Deus é amor. Perfeito. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Outra vez João vem com essa história de que Deus está nele e ele em Deus e o negócio é forte. Mas desta vez ele não vinculou com a confissão. Ele vinculou com o quê? Com estar em amor. O que significa isso? Eu vou dar uma explicação. O comentarista não
Ele seguiu adiante o assunto sem parar neste texto, e eu vou parar neste texto, eu vou dar uma explicação, vou levar você a Gálatas 5:22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito, é o Espírito Santo de Deus, é, primeiro, amor. E aí o resto que você já conhece, ok? Então, o amor de Deus é uma característica, é um fruto do Espírito de Deus, que hoje habita aonde? Como dizia aquele corinho das crianças, habita no céu e no meu coração. Aleluia. Amém? A palavra de Deus é clara e explícita dizer que o Espírito de Deus habita em nós. E se ele está arraigado em nós, o seu frutificar é natural em nós. A natureza espiritual nossa agora, que tem o Espírito de Deus, vai frutificar o amor de Deus naturalmente, a não ser que nós impeçamos. Antes que você pergunte como é que pode alguém ter e alguém não ter, a não ser que nós impeçamos. Mas se nós deixamos ele fluir naturalmente, se nós vivemos em comunhão com Deus, se nós estamos em obediência à palavra de Deus, este amor vai ser uma realidade na nossa vida. Então nós estaremos em amor. É uma das maneiras, talvez existam outras. Como eu digo, a palavra de Deus é desta maneira e a gente vai aprendendo dela, correlacionando ela com ela mesma, e é assim que se aprende sobre a pessoa do nosso Deus. Então, estar em amor é estar nele. E como não seria agora verdade? Deus está nele e nele em nós, principalmente no contexto que nós estamos, dos dias de hoje, o qual João também já estava. Amém? Então, vamos seguir aqui. O amor do Pai é sacrificial, demonstrando ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou. Fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável, nenhum poder ou circunstância poderá nos separar deste amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia! Então, eu quero dizer duas coisas sobre este tópico aqui. O crente conhece e reconhece o amor do Pai. Ele conhece pela experiência. E ele reconhece pela palavra. Então, vou juntar essas coisas aqui na prática. Porque o pastor, quando fala do amor de Deus e cita todos os versículos que este amor está em ação, nós todos dizemos glória a Deus, aleluia, é assim mesmo. Eu me sinto amada por Deus. Eu me sinto amada por Deus, sem dúvida alguma, ao lembrar do sacrifício de Jesus, que foi por mim. Aleluia. Eu me sinto amada por Deus porque Deus tem consolado o meu coração e algumas vezes nós temos a clara evidência que Deus está falando à nossa necessidade. Que Deus move situações na nossa vida por amor a nós. Nós temos experiência com o amor de Deus. Não há crente que seja verdadeiramente crente que não se sinta amado por Deus Pai. É uma experiência maravilhosa. E nós reconhecemos que é o amor de Deus, reconhecemos esta manifestação, reconhecemos quem Deus é pela palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra, porque é a palavra que mostra até por histórias como Deus manifesta o seu amor. Que às vezes é um pouco diferente da maneira que nós pesamos o nosso amor humano, fraternal. E às vezes é semelhante. Mas nós aprendemos a reconhecer pela palavra de Deus. Amém? Terceiro subtópico, as bênçãos da filiação. As escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Continuação do texto aí de 1 João. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Então, o cerne deste subtópico 3 é a maior bênção
A maior, não tenho medo de errar. A maior bênção da salvação. A maior bênção advinda do sacrifício de Jesus. A maior bênção que Deus nos concedeu. A maior bênção da filiação divina, que é o título que o pastor nos deu aqui. Qual é? Qual é? Estamos livres da condenação. E essa condenação não é aqui, é uma condenação eterna. Aqui nós estávamos mortos, separados nas nossas ofensas e pecados. E por causa dos nossos pecados, nós seríamos condenados eternamente. Chama-se o inferno. É o lugar espiritual onde nós estávamos. E não tinha como sair, se não fora Jesus. E a mensagem da cruz e a graça que nos ofereceu o caminho, nós não poderíamos ter crido, saído, alcançado e hoje termos esta liberdade, não só de sermos amados, reconhecidos porque conhecemos a palavra de Deus, que somos chamados filhos de Deus, tá aí. Como é que a gente sabe que a gente é chamado filho de Deus? Pela palavra. Nós reconhecemos o amor de Deus, conhecendo a palavra, porque quem conhece a palavra conhece a Ele. Aleluia. Então, nós reconhecemos tudo isso e a liberdade maior é da condenação, porque Deus amou o mundo, não amou? De tal maneira não amou? Ele deu o seu filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê, fez fácil, presente. Não pereça. Que tipo de perecer é esse? Sentir dor? Não tenha dor. Não fique pobre. Não. É o contrário do que está escrito depois. Não pereça eternamente, mas que tenha vida eterna. Então, Jesus veio para a nossa vida eterna. A bênção maior da salvação não é aqui. Por mais que nós sejamos crentes felizes. Quem é crente feliz comigo aqui? Aleluia, eu sou. A minha maior felicidade no mundo é ser crente. Olha que eu sou feliz com outras coisas. Deus me abençoou, eu tenho filhos, né, que me fazem muito feliz, me dão alegria. Tem uma dela que está até aqui. Pela primeira vez eu convidei ela para escutar a mamãe ensinando a classe escola dominical, para ela já começar a aprender a palavra de Deus. Tem 8 aninhos, né, mas está aqui, já me deu um sorriso de alegria. Me faz muito feliz. Mas a maior felicidade da minha vida, aleluia, é ser crente em Jesus Cristo, aleluia. Eu sou feliz porque tenho a Jesus no meu coração. O Espírito Santo me dá conforto, felicidade, me dá alegria, me dá paz, mas também a bênção maior que eu entendo agora, porque eu reconheço. Esta eu não conheço, porque eu não conheço de eternidade. Mas eu reconheço pela palavra onde eu estava, que esta alegria aqui é o começo do gozo, é o começo da paz, é o começo da bênção, porque a perfeição eu vou conhecer na vida eterna. E diga de passagem, a bênção maior é que ele me livrou da condenação eterna. E hoje ele pagou o preço pelo meu pecado e eu sei que eu estarei com ele. Até meus filhos sempre ensino sobre a verdade da vida eterna. E até, às vezes, eu fico até amedrontada, porque a minha filha já está querendo estar com Jesus. Fala, não queira tão rápido assim não, minha filha, é bom. Mas a mamãe quer você um pouquinho aqui comigo também. Aleluia! Então, estamos aí livres da condenação. É a maior bênção. Terceiro tópico do nosso estudo, a experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Veja o versículo que o pastor usou aqui. Que bênção. Veja. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então está aí. É uma pedra de toque para nós. Nós reconhecemos que estamos nele e temos o amor de Deus aperfeiçoado verdadeiramente. Olha aqui, a Bíblia assinando embaixo, é verdadeiro. Se o quê? Quem guarda a palavra. O que é guardar? Você não pode guardar algo que você não conhece, que você nunca foi exposto. Amém? Então, guardar a palavra de Deus, eu tenho que ter ouvido. E guardar significa dar ouvido, ou receber e guardar como um tesouro de conhecimento. E, inclusive, no contexto da Bíblia, guardar trata-se de praticá-la, botar em ação. Então, tanto o conhecer, como entesourar, como usar perfeitamente, isto é guardar a palavra de Deus. E quem vive isso? Então, diz o quê? Verdadeiramente o quê? É aperfeiçoado. Agora, veja, ser aperfeiçoado é algo que cresce, não é assim? Não é já estar perfeito. Amém? Está sendo aperfeiçoado. Claro. Porque é por esta palavra que eu e você
temos sabor. Eu e você, quando eu estou perguntando aqui e conhecendo, eu e você temos sabor de estar conhecendo mais a Deus. Um sabor como filho, como quem está longe, mas quer mais. Esta sede vem do Espírito em nós, mas desta nossa resposta à palavra e a Deus. Amém? Isto é vida em Deus. E nós precisamos orar e nos esforçar com aquilo que Deus nos capacite a fazer, para dar este desejo aos nossos alunos. Amém? Em nome de Jesus. Porque quem ama a palavra, quem ama conhecer a Deus, vai continuar neste caminho, que é só de bênção. Amém? Então, olha lá, essa obediência prática à palavra, a explicação do pastor aí, né? É a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. 100%. Linda colocação. A obediência, e a prova está aí, outro texto que ele colocou para nós, eu não vou ler, mas você pode ler aí. Então, a obediência prática à palavra, né? Então, não é só teoria, não é só tê-la. É a evidência externa de um amor interno, ou seja, quem pratica a palavra prova que amou por dentro. Então, e verdadeiro. Muita canção é Deus é amor, e eu amo a Deus, e eu amo a Deus, e nós temos muita facilidade de dizer que ama a Deus. Mas Jesus foi enfático em dizer: quem me ama, cumpre os meus mandamentos. E palavra não é só palavra de poder, a palavra de bênção. Não, irmãos. Palavra. Você já leu a palavra? Já, né? Graças a Deus. É mandamento. É mandamento. Agora, quando a gente usa a palavra mandamento, sai pra lá, né? Nós estamos na escravidão, estamos na liberdade. Aí Paulo pergunta: peraí, essa liberdade significa que a gente está livre para pecar? Aí ele mesmo diz: de maneira alguma. Aleluia, aleluia. Então nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que nós estamos fora do mandamento. O mandamento, ele é o próprio Deus. Agora, em Cristo e na pessoa do Espírito Santo em nós, ele não sente como mandamento, é a nossa vida, porque temos uma nova natureza. Será que alguém pode dizer amém? Eu estou feliz com Jesus, ainda que a gente estudando teologia aqui, né? Ainda dá para se alegrar um pouquinho. Glória a Deus. Com certeza. Então, o amor é aperfeiçoado, se eu tivesse que resumir, né? Na palavra obedecida. Na palavra obedecida, vamos dizer assim? Então, o conhecimento teórico é em ler e conhecer a palavra, e o experimental é em obedecer a ela. Vamos terminar aqui o texto aqui? Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Perfeito. Cada ato de obediência, mesmo nas coisas pequenas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Amém. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Perfeito, irmão. Sem isso, Jesus disse, não funciona, não tem. E nós estamos vendo uma geração que está amando a Deus e não está buscando conhecer a palavra. Não é nem porque não queira, mas não conhece. Escute, por favor. Não há como praticar aquilo, guardar, começamos da palavra guardar, nem praticar aquilo que nós não conhecemos. Então, nós não podemos culpar estas pessoas antes de ensinar essas pessoas. Está aí, que a nossa missão, então, professor, é uma bênção de Deus, aleluia. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração, portanto, refletir Deus no mundo está sendo aperfeiçoado no amor. Segundo subtópico. Segundo, o amor é a marca dos filhos de Deus. Eita, essa é forte. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus pelo meio da manifestação de amor dos seus filhos. Olha a prova bíblica aí. Tá pronto para mais essa? Se assenta, se arruma na cadeira e vamos ouvir essa aí. Olha lá, 1 João 4,12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Perfeito. Nem eu, nem ninguém no mundo. Amém? Ninguém viu. Aí olha lá. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, peraí. Outra vez, falando o negócio de Deus está em nós, em relação a quê? A amar uns aos outros. Vamos seguir aqui. Deus é invisível, mas o seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Esse foi o mandamento de Jesus. Ele diz, conhecerão que vocês são meus discípulos. É João 13, né? Se vocês amarem uns aos outros. O quê? Vão conhecer. O mundo vai conhecer que vocês são meus. Pelo amor que vocês amam uns aos outros. Aí, olha lá, vou seguir aqui. Quem ama, de fato, revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não conhecem. Como pode ser isso, irmão? Como pode ser isso, irmão? Porque o amor uns aos outros
impacta? Essa é a primeira pergunta. Jesus disse, olha, o mundo vai reconhecer, o mundo vai ser impactado, porque eles não conhecem a Deus. Eles vão conhecer alguma coisa de Deus pelo amor que vocês se amam uns aos outros. Agora, escuta aqui, primeira coisa, o amor não é para os de fora. Não é que Deus não amou de fora e nós não devemos amar de fora. O amor para o de fora é em resgatá-lo, sair do pecado, porque nós não comungamos com o pecado como Deus não comunga com o pecado. Nós recebemos a palavra e nós temos a palavra da reconciliação. O que é a reconciliação? O mundo com Deus. Nós fomos reconciliados pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Amém? Ok. Então, o que nós queremos para o mundo é reconciliação com Deus. O caminho é Jesus. A situação que ele tem que entender que é pecador, precisa se arrepender, converter-se, crer e vir para Jesus. E o resto o Senhor faz. É simples o que o mundo tem que fazer, mas esta é a palavra. Mas a palavra de Deus diz acerca do amor, vou fazer uma coisa que é profunda aqui, presta atenção. Do mesmo, semelhante, não do mesmo jeito, semelhante aos sinais e milagres que Jesus dizia, João é rico em falar isso, ele fazia milagres para que as pessoas crescem. As pessoas, Filipe foi pregar em Samaria e o texto bíblico diz o seguinte, as pessoas ouviam, davam ouvido à palavra de Filipe, a pregação sobre reconciliação com Deus, com o pecado, etc. Toda essa pregação do evangelho que Jesus mandou, Filipe levou essa pregação. Mas a Bíblia diz que as pessoas ouviam por causa dos milagres que ele fazia. Okay? Então, milagres é de Deus e tem uma função no processo do evangelismo. Ok? Segunda coisa. Jesus está nos ensinando que o amor com que nós nos amamos entre crentes, na igreja, também testemunha do amor de Deus para o mundo. Significa, e agora é a grande pergunta, como pode ser? E eu tive uma experiência como essa há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás. Eu fui na casa de uma pessoa que não conhece a Deus. Ele foi mostrar, era plantas, ele mexe com plantas e etc, exóticas e etc, etc. E ele foi muito, muito atento. Meu sogro trabalha para essa pessoa. E nós fomos visitar a casa dele e ele caiu, ele teve uma queda. E ele caiu, se machucou. E logo ali, a esposa tinha por acaso saído por um tempo e estava para voltar. E eu era a única mulher ali na casa e ajudei ele, etc. Foi uma queda um tanto feia. Fiz os primeiros socorros ali no machucado dele, etc, etc. Mas para além de tudo isso, né? Eu perguntei a ele se eu podia orar por ele. Eu estava muito preocupada. Eu era uma pessoa de idade, eu estava muito preocupada. E eu estava orando por dentro desde o momento que ele caiu. Eu comecei a orar, porque eu não sabia que tipo de ataque seria, o que aconteceria. Eu estava na mesma hora em espírito orando. Mas num certo momento eu perguntei para ele se eu podia orar por ele. E ele disse, se você quer, com desdém, né? Se te faz bem ou se você quer, palavras mais ou menos como essa. Eu disse, sim, eu quero. E eu orei por ele. E quando eu terminei a oração, eu orei de olhos fechados, como é costume, ele estava olhando para mim, encantado, e disse, eu nunca ouvi tal coisa. E ele não tinha nem palavras para dizer, mas ele ficou extremamente agradecido por ouvir, por reconhecer aquilo que aquelas palavras representaram para ele. E uma das coisas no meu coração, eu volto a dizer, ali não era nem entre nós, crentes. Em parte, houve nas palavras. Mas mostrando não só um relacionamento com Deus, deste amor com Deus e para com a vida dele e a sua realidade. Inclusive a sua família. Eu orei pela família dele, inclusive. Então, nós vemos que há coisas que nós fazemos, que nós somos, que vai fazer os de fora questionarem-se. Eu não sei o mistério daquilo que Deus faz, mas eu tenho a obrigação como crente de obedecer a palavra de Deus. Eu vi outros chegarem na igreja, na minha igreja, que foi uma igreja que o meu pastor, ele velava pela realidade de comunhão e amor entre os irmãos. E olha, não existe gente perfeita, igreja perfeita, situação perfeita. Sempre tem problema e sempre vai ter. Então, nossa briga não deve ser para não existir problema. Deve ser para como Cristo traspassa o problema pelo amor. Nós temos este poder em Deus, porque vem de Deus. Lembra de Gálatas 5:22? Vem de Deus. Este tipo de amor que o pastor vai falar agora no próximo subtópico, que vem de Deus. Mas o fato é que para este tópico, vamos fechar com isso. Eu não sei como impacta, mas eu sei pela palavra que impacta e eu já vi na pele isto, né? Por quê? Porque essas pessoas não conhecem este amor verdadeiro. O amor do mundo, a gente às vezes fala do sorriso de gerente de banco, né? Das realidades fraternais e amor que a gente tem no mundo, que se rompem e se perdem, às vezes,
por um mal entendido. Quantas às vezes acontece? A gente é amigo da pessoa, mas houve um mal entendido, alguém falou de alguém e aquilo ali tornou-se inimigo. É supernatural. No mundo isso é supernatural. Agora, quando este mundo que não conhece um valor que traspassa estas coisas, vê um amor que eles não conhecem, aquilo vai chocar. Eles não conhecem porque eles só conhecem o amor na dimensão humana. Nós conhecemos o amor na dimensão de Deus. Vou repetir. O mundo conhece o amor na dimensão humana, amor eros e fileu. Só a igreja conhece o amor de Deus, o amor ágape de Deus. Aleluia! E que foi derramado, como diz a palavra, em nossos corações. Então nós temos a capacitação espiritual, se vivermos em comunhão com o Senhor, de ser. Então, irmãos, obedecer o que não é fácil, no próximo tópico a gente vai falar um pouquinho dessa prática aí, é muito difícil, mas se nós vencermos e vivermos isso na igreja, saiba que assim como os sinais, nós estamos obedecendo a palavra em ser um testemunho para que eles reconheçam a Deus no nosso meio. Amém? Terceiro subtópico, né? É o último. Fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Deus amor, Deus ama, ponto. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus Cristo. Então, o amor foi oferecido, a graça foi dada. O amor já estava nele perfeitamente, e por causa disso, ele estendeu a graça e ele fez por amor quando nós ainda estávamos inimigos, no pecado, longe dele. Então, ele estendeu. E todo aquele que creu, todo aquele que recebeu, todo aquele que confessou, todo aquele que se converteu, então veio a ser filho de Deus. Vou ler a próxima frase, a qual eu marquei. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. E eu vou parar aqui. No subtópico 2, eu não escrevi nada aqui, não é? Mas o amor entre nós, crentes, impacta os de fora. E você tem um resumo disso aqui no PDF, tá? Os de fora. E terceiro, que é o último que nós estamos aqui. Ele nos amou primeiro, né? Aí ele diz, somente pelo Espírito, vamos ler o texto de Romanos 5,5? Romanos 5,5 diz, e a esperança não traz confusão. Eu mencionei aqui, mas vamos ler aí. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí, irmão. Então, o pastor está certíssimo, biblicamente falando. Somente pelo Espírito. Então, está aí a nossa resposta que eu e você tínhamos, eu tenho, de como a gente vai reconciliar, porque eu e você conhecemos a nossa realidade na igreja. Nós já fomos vítimas de perseguição, nós já fizemos mal a alguém, falamos com más palavras, ou não acordamos bem algum dia, não fomos mais simpáticos, o que quer que seja. Com certeza, de alguma outra maneira, nós já ferimos alguém. E com certeza nós temos a experiência de sermos feridos. Então, como viver esta perfeição de amor a Deus, ao próximo e ao inimigo? Somente pelo Espírito Santo. E porque ele está em nós, quem tem relacionamento com Deus passa por cima. O texto de Mateus 22, eu vou colocar aqui, Deus, o próximo e o inimigo. Deus e o próximo, Mateus 22, 37 a 39. Olha aí. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ou seja, amar a Deus, né? Este é o primeiro mandamento. Esse é o 38. 39. E o segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é mandamento. Mateus 5,44 diz do inimigo. Eu, porém, Jesus dizendo, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora eu pergunto, como isso é possível? Somente pelo Espírito Santo. Então, irmãos, quando o Espírito opera em nós, quando ele vive em nós, quando nós temos comunhão, lendo a palavra, orando e pedindo ao Espírito, a gente sente diferente, a gente reage diferente.
Dói do mesmo jeito. E nós passamos por um processo humano na hora, e há de o crente levar esta humanidade aos pés do Senhor em oração e em submissão à palavra de Deus. Quando a palavra diz que você não pode odiar, é a hora que eu e você levamos isso na prática. Espírito de Deus, como, Senhor? E com o passar da vida, eu vou te dar este exemplo prático. Nós não odiamos mais. Nós não odiamos. Você tem pena da pessoa, você não entende, e a prova espiritual é a capacidade de orar genuinamente por essa pessoa. Se você genuinamente conseguir vê-la como uma pessoa que está em problemas, porque se uma pessoa consegue fazer determinadas coisas contra um crente, irmãos, ele não está bem. Então, quando você e eu conseguimos genuinamente dizer, Senhor, eu não entendo porque fez isso, está doendo, Senhor. Está difícil para eu encarar o ensaio agora que a gente tem que ir, ou a reunião tal. Está difícil, Senhor, tu sabes. Tem misericórdia desta irmã, tem misericórdia deste irmão, tem misericórdia deste obreiro, Senhor. É obreiro da tua casa, Senhor. Então, este processo que é o Espírito, que a Bíblia diz que ele nos ajuda a interceder, irmãos. Então, veja, quando nós nos submetemos, nos humilhamos à palavra de Deus, a nossa fúria, que algumas vezes a gente tem razão. Mas não importa, neste momento não é questão de razão, é questão de luta espiritual. E nós temos uma missão, um lugar a estar, de amarmos uns aos outros. E este é um poder divino, irmãos, é uma obra espiritual, são coisas espirituais que a nossa mente nunca vai entender plenamente. Mas enquanto nós estamos agindo no Espírito, o Espírito também está agindo, aleluia, para quebrantar, para fazer a sua obra, mesmo que seja de justiça, que não está nas nossas mãos, a gente deve deixar a justiça a Deus. Mas há vitória, há possibilidade de amarmos, ele nos amou primeiro. Quem conhece o amor de Deus tem capacidade de amar, porque ele derramou em nós o seu amor. E o Espírito vive em nós. Então, se alguém está vivendo alguma dificuldade, entregue nesta submissão e peça ao Senhor para viver mais. Isso é o dia a dia da minha vida, irmãos. E quando eu passei determinadas crises por pessoas que causaram, eu vivi tudo isso, irmãos. Eu vivi tudo isso. Assim que Deus nos ajude a cada um de nós e nos ajude a ensinar essas mesmas verdades. Aqueles que são filhos na fé, aqueles que estão sendo discipulados e que nós temos o grande privilégio de ter esta participação. E eu e você, como professores, precisamos mais conhecimento e mais experiência com este Deus, porque a nossa fé não é só de palavras, mas de vida e comunhão com o nosso Deus. Amém.